Olá, tudo bem? Esse é mais um Papo Talento. Muito obrigado pela sua audiência. Faça a sua inscrição, bata o sino pequenino, porque você é muito importante para a TV MGT. Estamos aqui com a Cíntia. Oi, oi. E uma presença fantástica, ela aqui de Londrina, ela é mineira, mas reside em Londrina. Jaqueline Almada, tudo bom? Olá, tudo Oi. bem? Seja bem-vinda à nossa entrevista. Obrigada, gente. E aí, Jaqueline, conta um pouco quem é Jaqueline Almada, para que as pessoas saibam um pouquinho do teu trabalho. Certo. Bom, eu sou artista plástica e sou produtora, né? Comecei minha carreira aqui em Londrina como produtora e como artista plástica também em conjunto, né? Fazendo a produção do espetáculo cênico musical em 2007. 2006, 2007 a gente rodou a gente foi pela Secretaria de Cultura, pelo PROMIC, com um projeto chamado Santerio, Caminho dos Santos, onde a gente cantava e contava histórias sobre os santos. Olha que legal. E aí eu fazia a parte de cenário e na produção também. Foi um espetáculo bem gostoso de fazer, que ficou em circulação um tempinho. E a questão da artista plástica veio inspirada através da produção ou você já tinha isso antes? Olha, eu acho que foi o contrário. Acho que a produção veio inspirada na artista plástica. Ah, que legal. Porque, assim, quando eu comecei, no início desse trabalho, foi fazendo cenário mesmo, né? Eu faço uns relicários, onde eu falava do sincretismo religioso, né? Onde tinham uns santos que eram ligados à cultura do candomblé, a religião do candomblé, e a religião católica, né? Então, era esse sincretismo entre esses santos. Então, a gente contava essas histórias, aí comecei fazendo esse trabalho do cenário, e na sequência aí o pessoal veio, não, você podia dar uma força aqui com a produção, barará, e aí foi tomando caminho E um complementou o outro. Agora você fica envolvido com a produção de forma geral e ainda a criação do cenário. Sim. E explica um pouco pra gente como que é essa questão da criação do cenário, como que é a concepção disso, sabe, para as pessoas entenderem mesmo essa profissão e a importância dela, né, no mundo do teatro. Olha, a coisa do cenário, para mim, fazer esse trabalho aí foi também uma grande experiência, que foi dos primeiros, assim, que eu fiz. E é maluco, assim, porque você tem que entender o que o espetáculo está te pedindo, né? O que estão querendo com aquele espetáculo. Então, aí você vai ver os personagens, o tema, roteiro, tudo, você tem que ficar por dentro. Você tem que saber tudo. A história toda, né? Para você daí pensar um link de uma coisa que tem a ver para poder montar esse cenário, né? Eu não sei se naquela época tu já usava. Hoje tem, eu sempre falo, né, que hoje tem essa tecnologia que favorece, aí você joga. Mas eu na época não tinha essa beleza. Sim, os cenógrafos mesmo, assim, porque eu não tenho formação em cenografia e tal, mas agora trabalhando até com o Gelson Amaral, que foi o cenógrafo do Tango, né, que foi esse o meu último trabalho agora. É incrível, eles têm uns programas maravilhosos, né? Que você coloca lá, joga, dá um super auxílio, mas naquela época não tinha essa moleza, né? Não tinha, e também... Tudo manual mesmo. Era também um cenário mais simples, claro, assim, né? Não era nada muito elaborado. A gente fez uma composição com estandartes e mais os relicários, que tinha tudo a ver com a temática do espetáculo mesmo, né? Então era mais tranquilo mesmo, mas hoje em dia tem umas ferramentas maravilhosas para quem trabalha com isso mesmo direto. Eu estava comentando, né? Claro que é bacana porque você é tudo artesanal, né? Eu fui na CA Rio essa semana, fui conhecer e hoje eles fazem os cenários, tudo com a tecnologia, né? E aí o cara consegue ser mais assertivo, principalmente no que vão carregar, na logística, que é tudo isso, né? Tem esse facilitador. Mas eu me lembro também, na época que nós fazíamos cenário, era uma loucura, porque você, muitas vezes, a gente não conseguia acertar na primeira, né, o que o espetáculo pedia, né? Sim. E até a matéria-prima, hoje em dia tem muito mais opções para utilizar, mais leve, né? Sim. Bom, dormir era o que menos você fazia, né? Nossa.
produtor é o que menos faz é dormir, né? Menos faz é dormir, porque você fica... Até porque você não desliga nunca, né? Você fica pensando um milhão de coisas. Os teus insights é à noite também? Porque a maior parte dos artistas é à noite que vem as ideias. Os teus são à noite também? Você sabe que não, eu não sou muito... os meus vêm mais de manhã. Sério? Eu sou mais... Olha, eu gosto muito das manhãs para pensar... Eu acordo assim, se tem uma noite de sono legal, bacana, né? Quando aquela pessoa não fica de noite fritando, pensando nas milhões de coisas. De manhã, dormir um sono bacana. De manhã eu acordo muito, muito produtiva, assim, muito... É engraçado, né? Mais. Quando trabalha com produção, a gente também, né, Marcelo, trabalha, né? Produção dos nossos eventos. É engraçado como a gente respira, né? O que tá para acontecer, o evento, o espetáculo. A gente sonha. Total, então, muita coisa a gente acaba lembrando em sonhos. Sim, exatamente. Né? Já aconteceu comigo, assim, de às vezes ter um sonho de vir uma ideia no sonho, assim, de no outro dia pegar, acordar e falar, nossa, podia fazer isso, pense... vai dar certo. Que não é um trabalho que você tem um período ali, acabou, sua mente desliga e amanhã eu volto a falar sobre isso. Não, fica o tempo inteiro ali. Isso, exatamente. Isso é bacana, né? E até porque, assim, na produção você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar do começo ao fim, tudo que envolve, né? Então, aparece uma ideia de uma coisa, de outra, de uma área, de outra, e então, enfim... Qual a produção foi mais gratificante na tua carreira, assim, que tu achou, assim, fantástico? Que realmente, tem várias, mas aquela que... Olha, uma das coisas que eu fiz que eu amei muito fazer foi a produção do Kizomba, né? Que nós éramos um coletivo. Então, teve épocas do coletivo ter 25 pessoas. Não é fácil fazer uma produção sozinho, já não é fácil porque é sozinho. E também com um monte de gente você tem que aprender a lidar com as diferenças todas, né? Mas era ao mesmo tempo... A gente tinha uma comunhão tão grande com a história e então era muito prazeroso fazer. Vocês gravaram onde? Onde que vocês ensinaram? O Kizomba é um projeto que ele acontece... Agora ele está de volta, depois de acho que 2 anos, se eu não me engano. Ele está voltando agora, mas eu não estou participando nessa volta. Mas quando eu fiz 3 anos... E era um projeto que acontecia uma vez por mês. Na época foi na Quinoarte, que era uma vila cultural, que tinha uma chácara ali na Faria Lima. E ele começava 2 da tarde com o Kizombinha, que era uma oficina para crianças. Depois às 4 tinha uma oficina de adultos. Depois às 6 tinha 2 bandas. E sempre ligada a esse tema do samba, da cultura afro. E aí, então, assim, a gente trouxe muitas bandas daqui, da região, de fora, enfim, muitos mestres de cultura popular que também trouxeram várias oficinas para esse projeto. As oficinas para as crianças sempre também eram muito divertidas. Enfim, tinha uma feira de produtos locais, de artesanato local. Era muito legal o projeto. E era muito prazeroso de fazer. No domingo, assim, acontecia sempre no primeiro domingo de cada mês. E aí, então, assim, no fim do dia, quando você olhava... Então, assim, a gente fazia a preparação do palco, né? Cenário para o palco também, né? A chácara toda, a gente trabalhava nela com decoração e tudo mais. Era muito gostoso. A feira... Então, quando chegava assim, no fim do dia, que era a última banda tocando, que a gente já encerrou tudo assim, agora já dá para curtir um pouco. A gente ia ouvir e se confraternizar ali naquele momento, era muito prazeroso. E é isso que nós falamos sobre propósito, né? Quando você está desenvolvendo algo que você ama e consegue impactar outras pessoas e as pessoas saem com referencial, saem com uma informação e levam para a vida delas, isso preenche a gente, né? É muito demais, é muito gratificante. E você via assim, o retorno mesmo das pessoas, né? Tanto dos músicos, das bandas vindo falar, porque assim, o projeto já teve edições que deu 2.000 pessoas. Então, assim, normalmente se mantinha assim, uma faixa de 800.000 pessoas, né, nas edições. Mas teve algumas assim que a gente precisou fechar o portão de tanta gente, estourou o limite do lugar e tal. E aí vinham as bandas falar do quanto era gratificante para eles estarem se apresentando lá. E o pessoal das feiras felizes, porque estavam mostrando ali, né, ter uma oportunidade de mostrar os produtos que faziam, enfim. Era muito, muito bacana, assim. Foi um dos que eu mais gostei, com certeza. Uma coisa que eu vejo, né, Cíntia, quem é produtor, que acaba sendo, é um líder,
né? E é um líder de um grupo. Quando criança, você já era líder da escola, você que já tinha que... Jaqueline, atitude, era você que tinha que fazer as coisas? Fazia dar os trabalhinhos em grupo. Porque parece que já nasce com isso, né? Eu acho que, pensando bem, eu acho que eu era um pouco, sim. Porque eu sempre... Eu sou muito festeira. Eu sempre gostei muito de festa. E aí, assim, nos lugares onde eu trabalhei, e mesmo de criança, acho que tinha isso de criança, dessa coisa de, eu chamar os amigos e já conduzir para fazer alguma coisa. E depois, assim, nos lugares que eu trabalhei, alguns lugares mais, com uma parte mais burocrática e tal, mas sempre quando tinham eventos nesses lugares, as pessoas me pediam para fazer. Então você já vai até adquirindo também. Já era o teu chamado. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Bacana. Esse foi o primeiro bloco com a Jaqueline Almada, tá muito bacana, produtora, realiza muita coisa bacana, inclusive artista plástica também. E nós já voltamos com o segundo bloco. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de não se esqueça de inscrever aqui no canal, bata o sino pequenino porque a sua audiência é mais importante para a TV MGT. Beijo. Até o próximo. Valeu, até o próximo.